Sabe quando a gente bate o olho numa folha de prova cheia de questões de matemática e bate aquela sensação de que todos aqueles números e equações só existem num mundo teórico e super abstrato? Pois é, a verdade é muito mais fascinante. Essas questões que parecem tão distantes são, na real, as verdadeiras plantas baixas para resolver desafios profissionais gigantescos. Na nossa explicação de hoje, a gente vai decodificar tudo isso e transformar a teoria em algo 100% prático. Vamos ver juntos como a mesmíssima lógica por trás das questões de exames é usada para erguer estruturas imensas e fazer o dinheiro girar no mercado financeiro. Bora lá? E o grande questionamento que vai guiar a nossa análise é exatamente esse. Como é que essas equações, que ficam lá no quadro negro, se transformam em cimento numa obra ou em grana circulando na bolsa de valores? A resposta está na aplicação direta de conceitos muito fundamentais, tipo proporções, escalas e porcentagens. Nos próximos minutos, a gente vai explorar situações reais onde um simples errinho de cálculo pode significar o atraso de um projeto gigantesco ou a perda de milhares de reais. É coisa séria. Prazos na construção civil. É aqui que o bicho pega. Indo direto para um canteiro de obras de alta pressão, a gente logo percebe o impacto absurdo do tempo. Na construção civil, tempo é literalmente muito dinheiro. A gestão do trabalho braçal exige uma precisão cirúrgica, porque qualquer tropeço no cronograma afeta a operação inteira. Dá só uma olhada nessa promessa super ousada criada por uma construtora que queria alavancar as vendas a qualquer custo. É uma promessa bem agressiva, viu? O cenário original era que a construção de uma casa levaria 14 dias. Mas a empresa, para bancar esse slogan de marketing super incisivo, decidiu cortar o prazo de entrega de 14 para meros 8 dias. Isso cria uma urgência brutal no mundo real e, claro, exige que o planejamento seja reestruturado na mesma hora. Para a gente visualizar o impacto dessa mudança, vamos colocar lado a lado o cenário inicial e esse novo prazo de alto risco. Originalmente, o plano contava com 9 operários trabalhando 8 horas por dia para terminar a casa em 14 dias. Só que, com a pressão de entregar tudo em apenas 8 dias, a empresa foi lá e contratou mais 3 operários, fechando uma equipe de 12 trabalhadores. O grande desafio agora é o seguinte: com mais mão de obra, mas com bem menos dias, como é que fica a jornada de trabalho diária dessa galera? É um verdadeiro malabarismo. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso e montar esse quebra-cabeça. Para resolver esse impasse, a gente recorre à nossa velha conhecida, a famosa regra de 3 composta. A lógica aqui é simplesmente descobrir o esforço total necessário para construir a casa. Pensa com a gente. Se 9 homens trabalharam 8 horas por dia durante 14 dias, a gente multiplica tudo isso. 9 vezes 8 vezes 14. O resultado é a quantidade total de horas exigidas para levantar a obra, que dá 1.008 horas. Beleza. Agora, na nossa nova configuração, a gente tem 12 homens trabalhando durante 8 dias e precisamos descobrir o novo número de horas diárias, que a gente vai chamar de x. Então, 12 vezes 8 dá 96. E 96 vezes x tem que bater com o total do esforço original, que é 1.008. Se a gente dividir 1.008 por 96, a mágica acontece e chegamos ao nosso resultado. E o resultado na tela mostra exatamente isso. A nova e agressiva agenda exige que a equipe trabalhe 10,5 horas por dia, ou seja, 10 horas e meia diárias no batente para conseguir entregar o projeto dentro daquele prazo absurdo do slogan. A consequência prática e real desse cálculo é o que vai ditar a decisão do gerente de obras ali no dia a dia, no chão de fábrica. Se a carga horária original da equipe era de 8 horas e a nova necessidade saltou para 10 horas e meia, a decisão operacional correta que a empresa tem que tomar é aumentar o expediente em mais 2 horas e meia por dia. Sem essa precisão matemática, a obra atrasaria, com certeza, e aquela promessa toda da campanha de vendas ia virar um desastre total de relações públicas. Vamos agora falar sobre escalas e projetos arquitetônicos. Saindo da gestão da força de trabalho e entrando no mundo da arquitetura, a ponte que liga a teoria do papel à construção real se chama escala. Basicamente, é a proporção matemática entre uma medida no modelo reduzido e a medida verdadeira dela lá no mundo físico. O grande lance aqui é entender como estruturas gigantescas podem ser perfeitamente desenhadas e compreendidas na forma de uma miniatura. Por exemplo, quando um projeto indica uma escala de 1 para 80, isso significa na prática que cada unidade de medida ali na maquete equivale a exatamente 80 daquelas mesmas unidades no prédio real. É como se fosse um mapa do tesouro. E como isso rola na prática? É só imaginar uma construtora apresentando uma maquete com 20 centímetros de altura, feita nessa escala de 1 para 80. O cálculo é super direto. A gente pega os 20 centímetros do modelo e multiplica pelo fator de escala, que é 80. 20 vezes 80 resulta em 1.600 centímetros. Por fim, para essa medida fazer algum sentido lá no canteiro de obras, a gente converte esses 1.600 centímetros dividindo por 100.
Assim, chegamos ao valor final em metros. E voilá! Descobrimos que aquele pequeno modelo de 20 centímetros, todo feitinho de plástico ou madeira, representa, na verdade, um edifício real de exatos 16 metros de altura. O cálculo de escala entrega essa resolução visual na hora, garantindo que os engenheiros saibam exatamente o tamanho da estrutura que eles estão prestes a erguer. Mas olha só, a escala não serve só para levantar prédios corporativos, não. O nosso próximo desafio prático leva a gente lá para o Ceará, na cidade de Canindé, que é um polo gigantesco do turismo religioso. Lá existe uma estátua simplesmente monumental de São Francisco, com exatos 31 metros de altura. Agora, o que é super interessante nessa comparação de tamanhos é o contraste extremo. Imagina a cena. Um romeiro visita a cidade e compra uma lembrancinha para levar para casa. Uma pequena réplica da estátua com 24,8 centímetros. De um lado, a gente tem um monumento imenso de 31 metros, do outro, uma peça de artesanato que cabe na palma da mão. O desafio analítico aqui é fazer exatamente o caminho inverso da arquitetura para tentar descobrir qual foi o padrão que o artesão usou. Para a gente desvendar qual foi a escala empregada nessa réplica, o primeiro passo é colocar tudo na mesma unidade de medida. A gente converte os 31 metros da estátua grandona para centímetros, o que nos dá 3.100 centímetros. O segundo passo é entender quantas vezes a réplica de 24,8 centímetros cabe lá dentro do tamanho real. E para isso é só dividir o valor real pelo valor da réplica, ou seja, 3.100 dividido por 24,8. Essa divisão traz um número cravado para a gente. 125. Isso significa que a escala adotada de forma brilhante por esse artesão local foi de 1 para 125. Cada centímetrozinho daquela pequena lembrança artesanal carrega, matematicamente falando, 125 centímetros daquela imponente estátua real. Muito bacana, né? Passando agora para lucros e investimentos financeiros. Vamos mudar de áreas um pouquinho. Fazendo a transição dessas estruturas físicas e super tangíveis para um ambiente que é totalmente abstrato e de altíssima velocidade, a gente aterriza no pregão do mercado financeiro. Aqui, o foco absoluto é fazer dinheiro, é a geração de lucros. Em vez de cimento e prazos, os nossos dados agora são cotações. Dá uma olhada nessa configuração de um portfólio de investimento real. Rolou a compra de 300 ações de uma determinada empresa. O preço pago por cada ação foi de R$ 5,60. Um tempo depois, todas essas ações foram vendidas com sucesso, alcançando uma margem de lucro de 25%. A matemática precisa entrar em cena rapidinho para dizer o tamanho exato desse acerto. A gente pode quebrar a matemática financeira dessa transação em 2 blocos super fáceis de digerir. Primeiro, a gente precisa saber o tamanho do capital que foi alocado. Multiplicando as 300 ações pelos R$ 5,60 de cada uma, a gente tem um aporte inicial total de R$ 1.680. O segundo passo é puramente a porcentagem do retorno. O ganho foi de 25% em cima do valor investido. E como 25% é exatamente a mesma coisa que 1/4 do total, o cálculo se resume de um jeito muito elegante a simplesmente pegar os 1.680 e dividir por 4. E é assim que a operação se converte na recompensa financeira final e super tangível, um lucro limpinho de R$ 420 direto para o bolso do investidor. Um cálculo percentual que é super simples, super rápido, mas que representa literalmente o coração de qualquer operação estruturada nas mesas de investimento pelo mundo afora. E com isso chegamos ao real valor do cálculo. É exatamente aqui que a nossa análise chega no seu ponto crucial. Ao consolidar os dados de todas essas áreas profissionais tão diferentes, a gente nota a mesmíssima lógica fundacional trabalhando por trás das cortinas. E isso ilustra de forma brilhante como a regra de 3 ditou aquele acréscimo de 2 horas e meia no turno dos operários. Como as proporções moldaram tanto um edifício de 16 metros quanto a miniatura exata de uma estátua histórica. E claro, como a leitura rápida de porcentagens validou um ganho de R$ 420 na bolsa. O que parecem ser só exercícios chatos num papel de prova são, na verdade, ferramentas de sobrevivência e de muita eficiência para a economia do mundo real. O que fica muito evidente no final dessa nossa explicação é que a matemática está bem longe de ser um conceito preso entre as 4 paredes de uma sala de aula. Ela age ali nos bastidores das nossas grandes e pequenas decisões profissionais todos os dias, desde erguer paredes de tijolos até multiplicar capital financeiro. Ao entender o verdadeiro poder dessas equações estruturadas, o convite que fica para a gente é manter os olhos bem abertos. Fica aqui a reflexão. Quais outros grandes desafios ao nosso redor escondem plantas baixas invisíveis que podem ser rapidamente resolvidas com as ferramentas de cálculo que, lá no fundo, a gente já domina? Fica aí o pensamento.